Sim, tudo ok. Ah, perfeito. Então, nesse primeiro momento, a nossa reunião com o PCNP Renan irá iniciar às 11h30. Então, antes disso, alguns informativos, tá? Que são o que são as informações que estão na rede, né? Que a nossa supervisora deixou para nós aí para estarmos repassando a vocês, ok? Bom, o informe número 1, né? Então, essa semana nós temos aí a finalização das tarefas relativa ao primeiro bimestre, segundo aquele comunicado, né? O diário online, a digitação e frequência na sede relativas ao primeiro bimestre até dia 25/5, segundo o comunicado da SEDUC. Informe número 2, o programa Inova Educação, tá? Está aberto novamente as inscrições. Então, as inscrições ficam abertas até 26 de maio. É importante ressaltar que serão as atividades no AVA, elas serão liberadas de acordo com a data em que a inscrição for realizada, tá? Conforme o cronograma a seguir. Então, nós temos... foi 2 vezes a mesma imagem. Bom, então a inscrição realizada até dia 12/5, ela vai ter início em 18 de maio e vai terminar no dia 30 de junho. Agora, os que iniciarem agora em 26 de maio, iniciarão em 1º de junho e finalizarão em 30 de junho também. Bom, para realizar a inscrição é no site do inovaeducação.sp.gov.br e na aba Formação Básica, selecionar o formulário de inscrição de acordo com o seu perfil SEDUC, tá? A rede número 262, de 2021, e boletim Inova Educação, número 5, de 29 de abril de 2021, trazem maiores informações acerca desse curso. Vestibular Univesp. Então, para quem tiver interesse, foram abertas 11.020 vagas destinadas a 305 municípios da capital, litoral e interior, para 6 cursos com 2 eixos básicos de ingresso, via processo seletivo. Para licenciatura, são 5.510 vagas, com opções em letras, matemática e pedagogia. Para a computação, 5.510 vagas, todas direcionadas aos cursos de bacharelado em Tecnologia da Informação, bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia da Computação. As inscrições terminam no dia 20/5, às 23h59, e devem ser feitas pelo site da VUNESP. O boletim COPED número 11, de semana de 26 de abril a 30/4, traz maiores informações acerca deste vestibular. Eu fiz a inscrição, tá? Bem simplesinha, tem bastante polos, tá? São muitos polos aqui na capital. Eu me inscrevi, eu direcionei 5 polos diferentes, então Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, se eu não me engano, eu coloquei também São Mateus, né? Então, todos polos muito próximos, tá? Bom, o informe número 5, esse é relacionado ao Conviva, tá? Esse é um projeto que a equipe gestora, que a gente já havia falado no planejamento, né? Mas que agora ele retorna como um projeto do Conviva, tá? São 3 projetos do Conviva. Então, nós temos o projeto Patrono, Luiz Washington Vita, que é com o objetivo de criar vínculo com a escola, de criar uma questão de afeto com a nossa escola, de pertencimento a essa unidade escolar, né? Que os nossos alunos se sintam pertencentes a essa unidade. Então,
temos que colocar isso em prática, né? E agora ele está também dentro do Conviva. Então, como a gente já havia falado no planejamento, o tema do projeto é a biografia do nosso patrono, Luiz Washington Vita. Essa é uma proposta interdisciplinar, a cada qual professor deverá explorar quaisquer aspectos que caibam em sua disciplina. Não é restrito apenas ao patrono, mas poderá ser trabalhado tudo o que for pertencente à nossa escola, assim como a estrutura física do nosso prédio, tá? Então, é importante a gente começar a pensar o que nós podemos trabalhar em relação ao projeto Patrono Luiz Washington Vita. Ainda não temos nenhuma data definida, fomos informados no final da semana passada, na sexta-feira, tá? E então para que a gente já possa começar a pensar em quais estratégias nós vamos utilizar aí para esse projeto, né? O que nós podemos fazer para colocar esse projeto em prática. Então a gente já está comunicando. E aí nos próximos ATPCs a gente já coloca as datas, né, para realização. E aí vocês já podem enviar o projetinho de vocês, né, o que vocês irão trabalhar, tá? Os outros 2 projetos do Conviva, né, como eu falei, são 3. O segundo projeto é o projeto VitaWatts, que é esse contato que nós já estamos fazendo de escuta com os pais dos alunos, com os alunos, né? Então, eu e o Ari, a coordenação, a direção e vocês também, os professores, estão sempre em contato com o aluno. Então, vocês estão tendo acesso às informações se o aluno está realizando as atividades, os motivos que estão levando os nossos alunos a não realizar as tarefas, né? Seja por motivos financeiros, por não possuir acesso tecnológico. Então, esse contato já entra no projeto de VitaWatts, né? Esse contato que a gente tem rápido de comunicação com os nossos estudantes por meio do WhatsApp. E por último, rede de apoio Vita, né? Que a gente tem, de uma certa forma, a gente tem esse contato com o estudante, de ouvir, de entender, e aí a gente precisa só verificar alguns pontos, mas ainda não tem nada 100% elaborado. Mas que a gente já está realizando, né? Esses 2, rede Watts, VitaWatts e rede de apoio Vita, de certa forma a gente já faz, porque a gente busca atender a todos os alunos. Então já estão dentro do Conviva. O único mesmo que falta nós colocarmos em prática é o projeto Patrono Luiz Washington Vita, que a gente precisa dar início. Bom dia, professores. Me ouvem? Bom dia, tranquilo, Ari. Bom dia, sim. Obrigado por mais um começo de semana, tá? Hoje a TPC é rápida, porque daqui a pouco os senhores têm um tutorial, né, com o Renan sobre o diário. Gostaria de informá-los que os senhores têm até o dia 21, sexta-feira agora, para fazer a transmissão das notas do Babica para o SED, tá? Aqueles que já fizeram, obrigado, tá? Os que não fizeram, por favor, façam, para a gente encerrar esse bimestre. Os alunos tiveram um tempo maior, eu acredito que alguns devem ter entrado em contato com os senhores para entregar algum trabalho. Aí é com os senhores, né? Os senhores têm essa, digamos, supremacia para decidir se o aluno tem a nota ou não. Aqueles que não fizeram nada no aplicativo, não entregaram nada, os senhores podem deixar... Alguém falou e eu não ouvi. Não? Pode deixar ele com nota vermelha, tá? Se eles entregaram algo que os senhores entendam que é recuperação
pode dar a nota, não tem problema, que o segundo bimestre já começou praticamente, né, para nós, não para a secretaria ainda, e pode dar continuidade ao bimestre. A Aline e eu estamos preparando, tá, um comunicado de retorno às aulas, tá? Vamos colocar no grupo dos pais, nós vamos também enviar aos senhores, para os senhores terem ciência do que está acontecendo, tá? Praticamente, como o diretor Marcel já deixou bem claro, já é certeza que as aulas serão, né, retornadas agora no dia 31, quando termina o decreto. Então, nós teríamos mais 2 dias para preparar tudo. Tá? E como foi passado semana passada, nessa primeira semana, que serão apenas quinta e sexta, talvez, quarta e quinta e sexta, vai ser os alunos que não entregaram absolutamente nada, não dão resposta no Buscativa. Tanto a Regiane quanto a Sueli vão nos ajudar, eles vão entrar em contato individualmente com cada aluno, com cada pai, porque o pai vai ter a ciência de que ele vai aceitar ou não o envio do aluno. Tá? Isso vai ser documentado. Só depois disso nós vamos ter uma ideia de quantos alunos realmente estarão aqui. Aí, a partir da segunda semana, lá já de junho, que vai começar aos poucos, indo aumentando até chegar aos 35%. Nesse primeiro momento, serão aulas reduzidas, tudo bem? Serão praticamente 4 aulas por dia. No horário da manhã vai começar às 8, vai terminar às 11, e o horário da tarde vai começar a 1h e vai terminar às 4h. Quem vai ser esses professores? Vai ser respeitado, claro, os 45 minutos de aula, senhores, só que aí nós vamos fazendo de acordo com o que vamos ter aqui na prática. Professores que estarão presentes, tá? Vai ser um rodízio, não vai ficar mais pesado para um do que para o outro. Tudo bem? Os senhores têm alguma dúvida? Porque aqui eu não vejo mãos. Não? Os senhores querem dar alguma sugestão desse retorno? Como será? Não? É o silêncio constante. Tranquilo. Tá certo. Da minha parte. Então, por favor, até o dia 21, joguem as notas na sede. Pedimos para já ver essa parametrização para resolvermos essa pendência do primeiro bimestre. Tudo bem? Posso contar com os senhores? Sim. Sim? Então, tá. Aline, você quer falar alguma coisa? Não? Olha, muito obrigado, tá? Fiquem agora com a nossa próxima atração. Se tiver dúvida, podem continuar nos chamando no privado. Muito obrigado e tenham um bom dia para todos. Valeu, Ari. Pessoal, vamos aguardar agora o Renan, tá? É às 11h30. Se ficar qualquer dúvida, se tiverem alguma sugestão para, né, nesse processo aí, estamos a ouvi-los, né? É como a gente sempre diz, é novo para todo mundo. E aí, se vocês puderem, o que vocês puderem estar contribuindo, vai ser muito bom, tá? E aí, então, hoje nós temos no nosso ATPC, às 11h30, a presença do Renan. Ele estará aí auxiliando, né, quanto ao diário online, ao diário de classe online. Amanhã, né, os professores que estão aqui, amanhã e na quarta-feira, na quarta e na quinta-feira estaremos com a Valdirene, né, a Protec Val, vai estar fazendo aí, auxiliando os pros que não puderem estar hoje. Valdirene, quer dizer alguma coisa? Chamar os coleguinhas? Sim. Tudo bem, pessoal? Bom dia.
Então, eu dia. tive a oportunidade de falar, né, com alguns Tudo. professores anteriormente, né, a respeito do diário de classe online. E fiz até algumas reuniões, inclusive o Júlio e alguns outros professores participaram comigo da primeira, porque nós vamos agregando conhecimentos, né? Cada um sabe uma coisinha, então a gente acaba somando para dar um resultado legal, né? E aí na sexta-feira, o Renan ele fez um tira-dúvidas e foi um tira-dúvidas assim bem longo, de 2 horas e meia. E foi muito legal porque ele atendeu, né, toda a rede, tinham muitos professores. E daí nessa formação, né, nesse tira dúvidas, ele propôs que se alguma escola, né, quisesse que ele participasse do ATPC, passando o conhecimento dele, né, de uma forma geral, nós poderíamos nos inscrever. Então foi isso que eu fiz, né? Eu conversei com a coordenação, aí foi autorizado, conversei com ele e ele conseguiu um horário na agenda dele, né? Que é assim muito extensa. E acredito assim que vai ser um trabalho muito rico, né? Que vai agregar principalmente para mim, para que eu possa também passar para outros professores e aqueles professores que também já sabem, às vezes vão conseguir absorver um macete diferente, né, uma informação nova. Então eu achei muito legal a participação dele com a gente hoje. E assim, ele é uma pessoa super mega simpático, educado, tá sempre à disposição, vocês vão gostar muito de conhecê-lo. Aí ele vai fazer uma apresentação direta, né? Ele mesmo vai fazer direto lá da DE. E aí ele vai fazer um tirar dúvidas. Então aí quem puder já anotando as dúvidas, né? Para poder perguntar para ele, eu também vou ter as minhas aqui, já tá com o caderninho aqui do lado, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento, né? E assim, não é nada tão complicado, é difícil por ser o primeiro momento, né? Mas depois a gente acaba se adaptando e daqui a pouco tá todo mundo aí super, super preparado aí para encarar esse diário digital, tá bom? Ok, Valdirene, tá bom. Aí vamos só esperar ele entrar, daqui a pouquinho ele já tá por aqui. Não sei se algum de vocês já o conhecem, né? Porque ele já é da rede já há bastante tempo. Aí logo, logo já aparece o rostinho dele aqui.
Só mais um momentinho, ele já entra, tá, pessoal? Ele acabou de mandar mensagem aqui. Falou que tá acabando uma reunião e já entra aqui no nosso link. Ok, valeu. Obrigado. Tá bom, Valdirene. Pessoal, só um último informativo. Eu atualizei mais um pouquinho o nosso Padlet, tá? O link desse Padlet está nos informes, na descrição dos informes, tem o linkzinho. Lá eu coloquei os alunos com necessidades especiais, então se algum aluno, algum pai de aluno entrar em contato, que o aluno tem dificuldade na aprendizagem e tudo mais, tem a listinha dos alunos que estão na sede, tá? Que tem relatório que já consta na sede, tá? Já estão todos lá, do ensino fundamental e do médio. Se alguém precisar dos horários de aulas, também já está lá, tá? Tem material de apoio. Estou tentando colocar o máximo de informações possíveis para que vocês tenham acesso mais rápido, tá? Então, todas as informações e coloquei também os tutoriais da diretoria de ensino, né? Os tutoriais do Renan. Também coloquei todos lá do diário de classe, da plataforma CAED, tá? Então, tem os videozinhos também, tutoriais de acesso a essas plataformas, tá? E se caso vocês tiverem sugestões do que colocar no Padlet, né, de materiais que vocês achem que seja importante a gente ter no nosso Padlet, que vai auxiliar os colegas, né, pode me mandar que eu coloco para que todos tenham acesso, tá? Eu acho que é importante a gente ter o máximo de informações à mão e de forma organizada, né? Porque a gente pode até colocar no grupo, mas como acaba surgindo várias informações ao mesmo tempo, acaba se perdendo em algum momento. Então, para deixar um pouquinho mais organizado, foi criado então o Padlet, tá? Um muralzinho com todos os informativos. E aí, peço novamente que me auxiliem, que contribuam aí com o que vocês acharem necessário. Eu achei super legal, Aline, essa ideia sua. Muito legal mesmo, porque às vezes a gente precisa mesmo das informações, né? E aí você vai lá, entra na internet, busca aquilo. Aí outra hora, outro momento você precisa novamente. Aí lá vai você buscar de novo, né? E às vezes você não acha mais aquele conteúdo daquela maneira como você tinha achado da primeira vez. Sim. Não é? E às Então vezes, acaba complicando. sim, e às vezes a gente posta, mesmo no nosso grupo de informes, às vezes é tanta mensagem que manda que você precisa de uma mensagem lá de fevereiro. Sim. Aí você fala, meu, e onde que eu vou encontrar isso, né? São Uhum. muitos links, são muitas informações. Então eu pensei em deixar mais organizado, porque até eu estava me perdendo, tá? Eu confesso que Uhum. até eu fiquei meia perdida. Eu criei um para mim e para o Ari também, porque são muitas informações, né, em relação à diretoria de ensino. Então, estou montando um também para mim e para o Ari, para a gente conseguir os materiais mais rapidamente, porque acaba se perdendo, né? Então, tentei deixar o mais fácil, e o que vocês tiverem de sugestões aí, estamos aceitando.
O Renan mandou uma mensaginha, falou uns 3 minutinhos. Então, Aline, eu achei muito prática essa ideia, porque todos ao mesmo tempo têm as mesmas informações, né? E as mensagens do WhatsApp, ela sobe muito rápido, ainda mais Isso. agora que nós estamos com vários grupos, né? E sobrecarrega celular, né? As mensagens, então, vira e mexe, você tem que estar escolhendo o que é prioridade Sim, para poder deixar salvo, porque não tem como você salvar tudo, né? Você viu ontem a planilha que eu te mandei do Protec, né? vi sim. Então, eu fechei toda a planilha e apaguei as mensagens, porque não tinha condições de manter todas aquelas conversas, sabe? Meu celular já tinha travado, aí eu arrumei um outro para colocar algumas coisas Sim, e não estava dando. E aí, com todas essas informações, a gente consegue fazer as medições, né? E o sim, é o que eu estou acompanhamento. fazendo também. Aham, Faço da mesma forma, né? Porque nós precisamos estar verificando essas interações que vocês estão fazendo com os alunos. Então, a gente precisa ter esse, porque como a gente já havia comentado, né? A gente precisa ter uma planilha que a gente precisa preencher com a quantidade de aulas que o professor deu naquela semana, quantidade de interações. Então, tudo uhum, isso é por meio do WhatsApp, não tem outra forma. é, Então, meu celular tá bombando, né? uhum, Tem mensagem, acho que desde fevereiro. aham, E aí, essa planilha foi a melhor coisa. Então, é a gente achar aí alguns meios de, de organizar, né? Para a gente não precisar ficar acumulando esse monte de mensagem. é verdade. Aí tem um controle, né? Você tem como mostrar o trabalho que está sendo realizado, né? Porque você viu lá pela planilha, em fevereiro nós tivemos poucos contatos, porque foi logo depois do planejamento, né? E o que eu achei Uhum. interessante é que março e abril a quantidade de atendimento bateu. Você viu que engraçado? A mesma quantidade, né? A Sim, impressão é que copiou de uma planilha e colou na outra. Mas a visão que eu tenho é assim, olha, aquele total que foi 53 em abril, você multiplica aí pelo menos por 2. Então, foram mais de 100 alunos contatados só pelo Proatec, sim, né? Fora os outros atendimentos de todos os outros professores, da gestão, da coordenação, da secretaria. Então, eu acredito assim que logo, logo nós teremos todos na escola, se Deus quiser. sim. A gente tem a busca ativa tá assim muito forte, né? As professoras, a Regiane, a Sueli, e os professores também, a gente Uhum. tem percebido que tem muitos alunos vindo e percebe que tá indo, né? Muito bem mesmo. Bom dia, Renan, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, sou a coordenadora Aline. Prazer estar aqui com vocês nesta TPC. Muito obrigada por participar com a gente, nos orientar. Eu confesso que, como não tenho acesso, me sinto um pouquinho perdida, que eu sei um pouquinho só, e acho que vai ser bastante produtivo a nossa TPC de hoje. Eu espero que também possa acrescentar aqui para vocês, falar um pouquinho do diário de classe, que agora é a nossa ferramenta de trabalho do dia a dia, né? Isso. A gente ficou tanto tempo falando na educação que um dia ia digitalizar, digitalizou. Agora, cabe a gente seguir o nosso trabalho utilizando o diário de classe digital. Tem muita coisa para melhorar? Tem, mas já é um grande avanço para a gente das escolas. Ó, eu dividi aqui para a gente falar dos blocos principais do diário. Certo? Daquelas coisas que a gente mais usa na escola, daquelas coisas que a gente mais usa no dia a dia. E depois, aí eu deixo para o pessoal perguntar, tudo bem?
Combinado, Renan. Combinado? Bom, só um momentinho. Deixa eu só acessar a máscara da escola aqui na sede. Eu vou estar usando a sede de teste, tudo bem? Que aí eu tenho acesso à máscara da escola. Mas podem ficar sossegados que qualquer coisa que a gente fizer aqui na máscara, qualquer teste que a gente venha fazer junto com vocês aqui, ele não fica salvo, tudo bem? Então a gente pode testar, a gente pode tirar as dúvidas, que qualquer edição que a gente fizer hoje aqui junto com vocês não vai ficar salvo, não vou apagar o registro de ninguém, não vou registrar também por ninguém. Conseguem ver a tela? Sim, tranquilo. Sim. Ok. Bom, o que a gente tem, então, de diferente em termos do nosso dia a dia normal, né? Ano passado saiu uma resolução a respeito do diário de classe, falando que a partir de 2021 ele seria totalmente digital, em 2 instâncias, ou na sede, ou no aplicativo do diário de classe para celular. Com o aplicativo de ambos, seja da sede ou seja do diário de classe, os dados são patrocinados pelo Estado esse ano. Então, se você usar o aplicativo do diário de classe para digitar, o dado é patrocinado, não sai do seu pacote de internet. Eu vou dar um enfoquezinho assim mais voltado para a sede, porque geralmente a sede acaba sendo nossa última instância. Se a gente muitas vezes não consegue digitar no aplicativo do celular em si, a gente acaba recorrendo à sede. E todas as ferramentas que tem no diário do aplicativo do celular são exatamente as mesmas que constam na sede, certo? E o que ele foi pensado? O diário digital foi pensado na mesma estrutura do diário de papel. Frequência, registro de conteúdos, avaliação e fechamento. Os 4 itens que o professor e a professora literalmente vão mexer no diário digital são isso. Bom, qual que é o mais básico deles? O mais básico deles é a frequência, certo? Então, aonde que eu acho ele? Aqui em diário de classe, no caso da sede, eu vou aumentar um pouquinho aqui, dar um zoom para melhorar para vocês. Creio que tenha melhorado. Sim, ficou joia. Diário de classe, frequência, lançamento de frequência, certo? É a opção mais básica. Ele vai abrir a escola aqui para gente, certo? Eu peguei uma sala aleatória, tá bom? E, no meu caso, vai aparecer para mim colocar disciplina, tá? Para vocês só vai aparecer a disciplina se vocês têm mais de uma disciplina. Para quem tem eletivas, vai aparecer tanto eletivas quanto o nome da eletiva. Aonde o professor que tem eletiva digita? Na disciplina que tem o nome. Tudo bem? Vou pegar aqui a minha disciplina mesmo, que é História. E na sede a gente vai em pesquisar. Ele vai abrir uma segunda tela para a gente, que é a data da frequência. Vai ter todo o calendáriozinho bonitinho para a gente, tá? Eu estou usando o ambiente de testes da sede, então fiquem sossegados. Qualquer dia que eu venha aqui, todo dia que eu digitar, mesmo no ambiente normal, vai ficar verde. Tudo bem? Então, quando eu abro um dia aqui aleatório, eu abro dia 10 de fevereiro, por exemplo. Eu venho aqui no horário e ele vai me abrir a tabelinha do horário com os horários disponíveis para digitar naquele dia. Mas, Renan, lá em fevereiro a gente tinha um horário e o horário mudou. O que é que eu faço? Se em fevereiro você tinha horário, você digita o horário que você tinha. Se no outro mês o horário mudou, você faz o registro com o horário novo, tá? Não é preciso que você volte lá no começo do diário, apague tudo e comece a lançar tudo de novo. Tá? O sistema vai contar a sua frequência normal. Vou pegar aqui uma aula dupla.
das 13h45, das 13 às 13h45, das 13h45 às 14h30. Eu venho enlistar alunos na sede. O que ele vai fazer? Ele vai trazer todos os alunos da sala para mim, com 3 botõezinhos para mim apertar. A frequência, que é essa chavezinha do C e do F, e a situação da aula, que é se a aula foi regime presencial ou não presencial. Lembrando que essa questão de frequência, a gente também tem a resolução 11, que saiu em 2021, que fala sobre a frequência no regime não presencial ou presencial, certo? Ah, mas eu preciso ficar digitando quadradinho por quadradinho? Não. Eu posso vir aqui em replicar a frequência, e aí o que eu apertar na primeira aula vai automaticamente para a segunda. Tá? Ah, o que eu preciso lançar então no diário digital? As faltas dos alunos. Se a Ana Clara faltou, eu lanço falta para ela. Os outros, percebam que ele já está com o C do compareceu. Se a Emily Oliveira faltou, eu lanço falta para ela. E assim sucessivamente. Percebam que os transferidos eu não consigo lançar falta, porque o aluno já foi transferido, então não existe necessidade de lançar frequência para ele, tá? Cuidado de manter o registro dos alunos atualizado. A partir do momento que ele foi transferido, a gente não mexe mais nos dados escolares dele. Terminei de lançar de toda a minha sala, vamos também dizer que o Rian faltou, eu venho cadastrar que ele vai salvar essa frequência para mim. Estou salvando, mas avisando. Estou usando o ambiente de testes da sede, então não vai ficar salvo no registro da escola. Assim que eu fechar esse ambiente, ele apaga o registro. Apareceu a mensagem de sucesso de presença atribuída? Pronto, terminei de lançar a frequência daquelas 2 aulas daquele dia. Existe alguma pergunta em relação às frequências? Não, da minha parte tá ok. Obrigado. Oi, Renan, eu só vou dar uma comentadinha com relação ao horário da frequência. Então, por exemplo, aqui, né, eu sou professora de eletivas, as minhas são 2 sempre seguidas, né? Então, como você marcou aqui a primeira e a segunda aula, mas pode acontecer que tenham professores que tenham a primeira e a quinta aula. Então, vocês podem clicar na primeira e na quinta aula que o sistema aceita normalmente, tá bom, gente? Isso, exatamente. É o mesmo processo do lançamento da aula, né? Do registro de aula, né? Isso mesmo. Exatamente. O sistema é parecido. Então, ele puxa muita coisa da frequência ali, ele é quase igual no sistema de registro, do registro da aula. Pelas nossas contas que a gente chegou a fazer aqui, o registro ele fica muito mais rápido no digital do que no registro do papel. Ainda mais com a prática. É verdade. Quanto mais prática a gente pega no registro digital, a gente chega a fechar todo o registro de 2 aulas, de 3 aulas, até em menos de 1 minuto, dependendo da situação. Então, ele é bem rápido, bem prático, a gente ganha muito tempo com o registro sendo digital. Posso seguir para o próximo bloco? Tem alguma questão de frequência? Deixa eu ver aqui. Tem alguém com a mãozinha levantada. Você consegue ver aí, Renan ou Aline? Aqui eu tô. É Alcione. Alcione? Eu tô tentando fazer junto o que o Renan tá explicando. Só que quando coloca a data de frequência, o meu não entra. Eu coloquei o horário, tentei colocar um horário da aula, que eu estou no 9º B, mas eu não consigo voltar, por exemplo, lá na data de fevereiro. Eu estou fazendo errado, então, alguma coisa. Alcione, qual que é a sua disciplina? Matemática aqui. Nessa é matemática, no B. Os outros meses, eles não voltam lá no calendário, só no celular. No computador ou no notebook, ele não deixa acessar fevereiro e março e abril. Nessa setinha ele não está funcionando? Não, é bem aí mesmo. Se eu pegar no notebook nessa setinha, ele só deixa maio.
Não deixa entrar em abril, março e fevereiro. Mas escolher o primeiro bimestre lá no início? A minha já está entrando direto nessa parte quando eu coloco lançamento de frequência. Vamos lá. Qual que é a sua turma? A minha, Renan, a minha é nono B. Tá, vamos abrir o nono B aqui. Disciplina matemática, certo? Sim. Vamos pesquisar aqui. Maio, abril, março, fevereiro. Aqui abril normal. Então, mas aqui na minha tela, quando eu coloco, ele já vai para uma outra tela que tá todas as minhas salas, e eu entrar, pegar o calendário, eu coloco visualizar. Eu acho que eu estou entrando em tela, ele está entrando no meu computador errado. Ele não tem nenhum botão aqui de escrito visualizar em lançamento de frequências. Uma pergunta, você não está entrando em consulta de frequências? Não é frequência, é lançamento. Frequência, lançamento de frequência. Sim, coloquei. Só que a tela, ele parece aquela tela primeira, essa que vai gerar, só que para eu olhar aqui, eu coloco no visualizar, para eu tentar achar aqui a data. Não estou conseguindo. Você está fazendo... É o mesmo computador que você está aqui com a gente no Teams? Não, eu estou pelo celular, falando com você. Falando pelo computador. Você está falando com a gente no celular e o computador está usando a secretaria, certo? Sim. Se você conseguisse projetar para a gente já olhava já. Não sei fazer isso não, Renan. Não tem a prática que você tem. Qualquer coisa, vamos fazer assim, eu termino esses bloquinhos, aí eu volto com você e a gente já vê o que pode estar acontecendo. Muito obrigada, Renan. Muito de nada. Tem a Nivalda também. Ni, pode falar também. Oi, gente, boa tarde. Bom dia, né? Boa tarde. Bom dia. Renan, você pode voltar lá no lançamento de frequência? Porque, assim, você mostrou a questão da frequência do aluno, né? Que você pode utilizar lá numa aba de uma vez só, não é isso? E a questão da aula presencial ou não? Eu consigo fazer a mesma coisa ou não? Consegue. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir o dia de hoje, tá? É aleatório. Vou listar os alunos. Do lado direito aqui tem replicar não presencial para todos. Tá vendo a opção aqui separadinha? Se você for nela, ele vai jogar automaticamente não presencial para todos os alunos. Então eu consigo replicar, né? É agora que eu observei. Ok, Renan, obrigada. De nada. E se você desclicar nela, tá? Ele volta todos os alunos para o presencial. Então. Entendi. Tem esse meio termo que a gente consegue mexer. Com retorno híbrido, aí só marca os alunos que são aqueles casos conforme a fase que a gente tiver do Plano São Paulo. Obrigada, Renan. Muito de nada. Posso ir então para o registro da aula? Pode. Bom, vamos para o registro da aula. Deixa eu só acertar a tela aqui. Registro de aula, segundo passo. Se fosse no diário de papel, seria aquele campo que a gente fica escrevendo o conteúdo que a gente lecionou, certo? Habilidade. O registro de aula é a mesma coisa ali, tá? Só que na sede ele já vem tudo digitado. Então vamos lá. Peguei uma sala aleatória, peguei o sexto ano E. De novo, vou pegar minha disciplina que é de história, que aí eu tenho até um pouquinho mais de propriedade de explicar o que ocorre no diário digital. Quando eu pesquiso, ele vai abrir aqui para mim uma abinha, tá, com a sala, e eu vou visualizar o campo. Lembrando que eu tenho que lembrar que quando eu abro esse registro, eu tenho que tomar cuidado aqui com o bimestre, tá?
Tem vezes que ele já está abrindo o segundo bimestre para vocês que estão na sala de aula. Então, se ele abrir segundo bimestre aqui, você tem que trocar para o primeiro se o registro for do primeiro ainda. Aonde que está o calendário do registro de aulas? Ele está no canto superior esquerdo, embaixo de onde está escrito data. Ele está bem nessa folhinha aqui. Acima. Clicando nele, eu tenho um calendário. Já para comentar do calendário, esses dias de vermelho são os dias que não foram letivos. Eles não precisam ser lançados. Certo? Mas, Renan, teve uma antecipação de feriado e o dia ainda está azul. Precisa lançar? Não. Quando o calendário for atualizado, aquele dia automaticamente vai ser fechado. Por exemplo, o caso aqui do recesso de março, que foi antecipado, por exemplo, tá vendo? Ele foi fechado. E se eu parar o mouse, ele até aparece escrito. Então eu consigo ver aqui, recesso escolar. Se for alguma coisa que ocorreu no meio do caminho e não deu tempo ainda do pessoal atualizar o calendário, eu não preciso lançar naquele dia. O dia não eletivo não precisa ter registro. Tá? Quando o calendário for atualizado, ele vai ser fechado. E reposição de sábado, se vier a ocorrer? Precisa esperar o dia ser habilitado a seletivo. Quando ele for habilitado para seletivo, ele vai ficar azulzinho aqui para a gente. E aí vocês conseguem fazer o lançamento normal. Então, vou pegar um dia aleatório aqui. Vou pegar 11 de março. Percebam que ele troca aqui em cima a data. Horário. Mesmo esquema do registro de frequências. Eu tenho que escolher o horário da minha aula. Tá? Ele vem escrito que é do currículo paulista, bonitinho. Aqui eu tenho algumas coisas diferentes. Quais que são? Eu tenho 4 blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. São os bimestres? Não necessariamente, tá? Eles estão agrupados conforme aqueles eixos do currículo paulista. Então, o que a gente recebe muito aqui, por exemplo, é, olha, eu não estou achando tal habilidade. Muitas vezes a gente não acha ela porque ela não está no bloco 1. Ela está, por exemplo, no bloco 4. E não confundam esses blocos como bimestre. Tudo bem? Eles são eixos. Muitas vezes o que a gente está trabalhando hoje é uma coisa lá do bloco 4, por exemplo. Como que eu troco? Basta eu clicar onde está escrito bloco que eu troco o bloquinho de eixo. Como que eu faço para fazer esse registro? Basta eu selecionar a habilidade que eu trabalhei naquela aula. Então, se agora eu trabalhei analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos, basta eu selecionar. Aqui embaixo eu tenho o campo de observações. Aquele registrozinho rápido que a gente faz das aulas, por exemplo. Foi feita uma dinâmica sobre o tema. Foi feita uma assembleia. É só observação mesmo. O recurso utilizado, a gente marca, eu usei o livro didático. Então eu dei aula daquela habilidade, num debate, usando o livro didático. E um breve resumo da aula dada. Tá? Nada diferente do que a gente já fazia no diário de papel. Tudo bem? Então vou colocar aqui que a aula... Vou colocar algo aleatório, tá? Não levem como uma modelização. É só algo aleatório. A aula foi ótima. Terminei isso. O que é que eu preciso fazer? Ir em salvar. Apertei em salvar, ele vai processar. Sucesso. Registro de aula salvo. Se não aparecer essa telinha verde, o registro não salvou. Se por acaso aparecer uma tarjinha amarela, uma tarjinha vermelha, ou ele ficar processando, o registro não salvou. Tá? Quando eu clico em fechar, percebam que ele não fechou a minha tela do registro. Ela continua aberta. Não salvou? Sem problema. Eu vou e aperto em salvar de novo. Alguma dúvida em relação ao registro de aulas? Ô, Renan. Não. Pode falar, professor Paulo. Nesse registro lá embaixo, lá onde está Google Classroom... Vou abrir ele de novo aqui. Tá.
Embaixo ali, eu coloquei, nos outros, eu coloquei uso do grupo de WhatsApp. Tem algum problema? Não, na telinha de registro depois vai ficar sistematizado aqui, ó. O recurso utilizado foi grupo de WhatsApp. É, que eu coloquei os três. Coloquei centro de mídias, Google Classroom e em outros eu coloquei grupo WhatsApp. Sem problema. É como se fosse o registro do papel, ele aceita o que você coloca em outros. Ele deixa essas 9 opções acima para facilitar. Eu não sei se vocês usaram o diário digital antes dele ser obrigatório, mas antes ele tinha poucas opções. Ele tinha só livro didático, se eu não me engano, vinha escrito apostila e livros literários. E só para constar também nesses outros de quarta-feira, como eu estou fazendo um grupo de aula online pelo Meet, eu também coloquei aí como Google Meet, o uso do aula online com o uso do aplicativo Google Meet. Isso. É essa linha mesmo de trabalho que é para ser anotada aqui, tá? Beleza, então. Essa parte de recursos é a ferramenta. Da mesma maneira que se fosse uma aula presencial, por exemplo, a gente marcava, ó, usei o livro didático e usei o caderno do aluno. É a ferramenta que a gente usou. Valeu. Posso falar? Gente? O Renan, falar sobre aqui na observações e no resumo, eu posso... Precisa colocar alguma observação aqui ou eu posso já colocar o conteúdo que foi dado na aula lá na parte de baixo, num pequeno resumo? Ó, aí depende de como vocês se organizarem como escola, porque assim, habilidade, unidade, objeto de conhecimento, é só fazer o xizinho. Que não é um xizinho, né? Sim. A gente só tica. Então a gente já tica o que a gente trabalha na aula aqui em cima. O conteúdo que a gente trabalhou, a habilidade, no caso, e o objeto do conhecimento. Aliás, percebam que tem vezes que as habilidades até repetem, mas o objeto do conhecimento muda, ou ao contrário. O objeto do conhecimento repete, mas a habilidade muda. Então, isso fica a critério. Então, eu posso colocar aqui embaixo um pequeno resumo do que foi dado também. Isso. Na observação, pode deixar em branco. É assim, ele salva, tá? Vou passar isso a termos de sistema, tá? Não estou falando que é para ser feito, porque depende da organização da escola. Ele salva. Você colocando o recurso utilizado e você marcando o eixo, ele já aceita salvar. Certo? Então, o sistema aceita. Tendo o conteúdo que foi trabalhado e tendo o recurso, o sistema já aceita salvar com essas duas informações. Tá? O resto, tanto o campo de observações como o resumo da aula, aí é da organização interna da escola. Tá bom, obrigada. Muito de nada. Renan? Eu? Tá me ouvindo? Estou te escutando. Eronildo, meu áudio está falhando um pouco. Talvez você tenha mencionado e eu não peguei. Eu também sou de história e ocorre muito esse detalhe do bloco tá sendo trabalhado, questões do bloco 1, que eu deveria apontar já no bloco 2, no segundo bimestre. O recurso que eu tenho utilizado é copiar e colar nas observações abaixo. Você está me dizendo, pelo que eu entendi, que não é necessário, é só marcar no devido bloco que fica salvo? Isso. Só para deixar claro, eu acho que isso é uma parte da confusão, o bloco não é o bimestre, tá? Essa etapa eu usando, eu percebi que não era o bimestre, porém o registro ele fica fixo aonde eu registro, independente do bloco que eu usar. Essa é a minha pergunta. Porque eu tenho colocado nas observações. Isso. Para salvar a habilidade que foi trabalhada naquela aula... Não se eu fizer dessa forma, não é necessário marcar no bloco, ou mesmo assim eu deveria deixar marcado no bloco. Ó, o que a gente marca? A habilidade trabalhada no bloco. Me ouviu? Escutei. Ó, onde a gente marca a habilidade trabalhada na aula é no bloco. Então, por exemplo, ó, eu marquei uma habilidade do bloco 2, certo?
Mas vamos dizer que eu também tenho trabalhado uma habilidade do bloco 1 na mesma aula. Eu venho no bloco 1 e marco ela. Perceba que a do bloco 2 continua salva. Ó, em nenhum momento elas se excluíram. Então sim, ele fica salvo, tá? E onde que a gente marca? A habilidade, o objeto de conhecimento que a gente trabalhou é nessa listinha. Se por acaso tem algumas disciplinas que têm muitas habilidades, tá? A pessoa pode vir aqui em exibir 10 registros e deixar ele em 100. Porque aí ele vai exibir toda a lista que está nesse bloco. Principalmente para disciplinas que têm muitas habilidades em cada bloquinho. Renan, eu posso marcar 2 habilidades ou não? Pode. Ó, quer ver? Vou até mostrar aqui. Ó. Por exemplo, eu vou pegar uma habilidade do bloco 1, vou marcar de baixo, vou lá no bloco 4, vou marcar mais 2. Ó, ele tá salvo, ó, voltei para o bloco 1, tá salvo. No bloco 4, ele continua salvo 2. Aqui, por exemplo, eu marquei 4. Ele deixa, se eu não me engano, ele deixa você marcar todas as habilidades, inclusive, ó. Ah, tá bom, obrigado. Isso mesmo, ó. Ele deixa você marcar todas as habilidades. Como é um registro do professor, o diário digital dá bastante liberdade para a gente, como professor, fazer esse tipo de registro. Ele não é muito impositivo as coisas. Renan, pode ocorrer de não encontrar uma habilidade aqui nos blocos? Porque eu estou procurando a habilidade de ontem e não estou achando. Olha, tem 2 cenários que isso já ocorreram, tá? Não vou dizer que ocorre agora, porque eu tenho que investigar, geralmente, quando me passam esses casos. Mas, assim, algumas disciplinas, dependendo da situação, elas não aparecem em habilidade. Por exemplo, eletivas, alguma coisinha de projeto de vida ainda está sendo colocado. Qual que é a disciplina? Não é na disciplina de matemática. De qual série? Tudo no meu nono B, eu entrei. Tá, vou abrir o nono D aqui, tá? B de bola. B de bola? Isso. Mas pode ser também o D, que é a mesma série. Matemática. Ou eu não estou enxergando, né? É do primeiro bimestre a habilidade, certo? Segundo já. Aqui para mim, aqui ele tá fechado no primeiro. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu trocar aqui e jogar abril. Não, para mim ele tá fechado no primeiro. Mas, ó, já deixo uma dica, tá? Tá vendo aqui em cima que tem uma opção chamada de filtro? Sim. Colocar habilidade? Se eu digitar ou a palavra-chave da habilidade, por exemplo, a palavra-chave é ângulo, certo? Ele vai me separar só as habilidades que aparecem a palavra ângulo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, ele me separou no bloco 1 só as habilidades que apareceu a palavra ângulo. A mesma coisa no bloco 2 e assim sucessivamente. Eu coloquei uma aqui, não apareceu. Tá do contra. Desculpa, não entendi. Acho que meu computador tá do contra. Coloquei e não apareceu nada. Você chegou a mexer nos bloquinhos? Sim, em todos e coloquei no filtro. Aqui eu tô fazendo junto com você. Tá explicando, eu tô tentando. Você está no computador, no caso? Sim. Você consegue projetar para a gente ver? Não tenho essa habilidade. Foi eu que falei para você que eu já tô desculpa. na dúvida da frequência. Agora eu tô na dúvida do registro da habilidade. Mas tudo bem, depois eu tiro. Pode passar, não te atrapalha. Qualquer coisa, Cione, aí você dá um pulinho lá na escola. Porque daí eu consigo ver com você junto lá, e aí qualquer coisa eu chamo o Renan. Sim, obrigada. Professor Álvaro? Oi. Estão me ouvindo? Sim. O Renan. Bom, obrigado pelas explicações até agora. É o seguinte, referente aos registros, tá?
Tem algum meio de eu verificar alguma ferramenta, meio de eu verificar os meus lançamentos do diário, né, de conferência? Eu teria que entrar sala por aula e verificar o dia e horário, né? Uma primeira questão. E segundo, eu errei o dia e o horário. Ele permite eu voltar para trás e arrumar isso bem? Certo. Eu vou responder, eu acho que já vai matar as duas respostas quase ao mesmo tempo. Tudo bem? Pois não. Obrigado. No próprio painel de registro de aulas, quando eu salvo um registro, o dia fica verde. Certo? Só, assim, um detalhe, se você tem 2 aulas na semana, duas aulas naquele dia, você lançar uma, ele vai ficar verde já, tá? Tem esse detalhe para se atentar. Vamos dizer que no dia 9 eu tinha lançado e ele estava verde, eu preciso apagar. Aqui embaixo, o penúltimo botão é excluir o registro. Então eu desço aqui, venho e excluo ele. Vocês, como professores, também têm lá um relatório de acompanhamento de frequência e registros lançados, que são de 2 bolinhas, que é uma verde e uma laranja, que aí, dependendo do que vocês fazem o lançamento, elas ficam verdes para você se está tudo certo. Tá? Lembrando disso, tá? Por exemplo, se nesse dia eu tinha 2 aulas, eu tenho que colocar as 2 aulas. Senão lá no relatório vai apontar que no dia 9/3 está faltando o registro. Aí a gente olha e fala, nossa, mas eu registrei. Muitas vezes esqueceu que registra 2 aulas, por exemplo. Esqueceu uma aula, tá? Entendi. Tem que verificar, por exemplo, eu errei, vou lá, eu apago o registro e ele aceita normalmente o novo lançamento. Isso. A mesma coisa a frequência. Na parte de frequência, vou até abrir aqui. Ó, na parte de frequência, certo? O pessoal da gestão, no caso, se eu não me engano, assim que a gente salva, não vou salvar aqui esse caso, fica um botão escrito para excluir o registro da frequência. Então, todos os registros lançados dentro do bimestre podem ser apagados. Saiu do bimestre, do prazo de digitação, a gente não consegue nem lançar o bimestre passado e nem excluir. Mas aí também, né? Tudo bem? Aí, sei lá, precisou mexer em alguma coisa do bimestre anterior, percebeu, nossa, fiz bobagem aqui, não era para mim ter lançado isso, mas o bimestre já fechou, aí eu tenho que ir lá com o pessoal da gestão da escola, sentar, que aí a gestão consegue editar o que passou. Ok. Aí não dá para passar branquinho, né? Não, aqui é digital. Tá certo, né? Obrigado, viu? Opa! Bom. Professor Eronildo, quer falar de novo? Tá com a mãozinha levantada. Professor Eronildo? Acho que não, Renan, pode continuar. Bom, dando sequência então ao nosso diário digital, a gente tem uma outra parte do diário, que era algo que a gente sempre fez em sala de aula, que é lançar a avaliação. Aquele campozinho que ficava lá, que a gente colocava as notas das atividades dos alunos, também está presente na sede. Certo? Então, vamos lá para ele. Só um momentinho, deixa eu acertar aqui a tela. Ele está onde? Ele está em diário de classe, avaliações, lançamento. Eu vou abrir uma turma aleatória aqui, e uma disciplina. Se eu tiver mais de uma, se eu tiver uma só vai aparecer uma. Agora eu tenho 2 opções. Eu tenho a opção de cadastrar e eu tenho a opção de editar. O que são elas? Quando eu vou dar uma avaliação, eu tenho que cadastrá-la, para o sistema entender que eu vou ter uma avaliação naquele dia. Detalhe, tá? Eu posso cadastrar as avaliações antes mesmo de realizá-las. Se eu sei que semana que vem eu vou dar uma avaliação, eu posso cadastrar ela essa semana já e deixar tudo certinho. Vamos fazer um cadastro aqui. É bem parecido com o campo de registro. Eu escolho o bimestre, o tipo da avaliação, por exemplo, um trabalho, nome é o nome da avaliação. Então, por exemplo, pesquisa de campo.
E percebam essa chavezinha aqui, se ela vale ou não vale nota. Eu posso cadastrar avaliações que não valem nota. Então, posso colocar lá no meu diário digital, onde que eu coloco que eu fiz uma sondagem com meus alunos? É uma avaliação que não vale nota. Simples assim. Tá? Eu fiz uma atividade com eles, bem bacana, foi uma avaliação, mas eu não dei nota naquela avaliação. Preciso salvar? Precisa. Você salva ela aqui bonitinho e só não marca a opção da nota. E aqui embaixo eu tenho o calendário novamente. Tá? Eu escolho a data da minha avaliação. Se ela não valer nota, tá pronto, é só salvar. Se ela valer nota, eu tenho que selecionar esse campo de valer nota. E aí, ele vai me abrir a opção lançar. Cliquei em lançar nota, pronto. Eu tenho a relação de todos os alunos com o campo para digitação da nota daquela atividade. Então, eu venho aqui lançando nota para eles. Tá? Se é uma avaliação agendada, aí é um pouquinho diferente, aí eu já vou mostrar. Então, vamos deixar essa avaliação agendada aqui. Imaginar que ela foi agendada para dia 29 de abril. Então, nenhum aluno tinha nota, porque eu estaria agendando ela. E aí eu salvaria ela. Avaliação salva com sucesso, tudo bonitinho. Aonde que eu acho as avaliações que eu já apliquei para a sala? Aqui nesse lapisinho que está escrito editar. Quando eu abro ele e escolho o bimestre, ele já separa para mim todas as avaliações que eu apliquei naquele bimestre para aquela turma. Mas eu quero editar. Por exemplo, essa avaliação estava agendada, eu fiz ela. Realmente apliquei ela e agora eu quero editar. Eu não consigo digitar nota aqui na coluna. Aonde que eu digito nota? Eu clico no nome da avaliação. Ele vai me abrir ela de novo. E aí eu posso vir digitando a nota da avaliação dos nossos alunos. Perceba que, ao contrário da frequência, a avaliação, eu até consigo digitar nota para aluno que foi transferido. Tá? Por quê? Porque, obviamente, eu tenho prazo de correção. Se eu apliquei a avaliação hoje, o meu aluno foi transferido amanhã, não necessariamente eu acabei de corrigir aquelas avaliações. Então, eu terminei lá bonitinho, eu venho e lanço nota. Mas o Henrique foi transferido. Posso digitar a avaliação que ele teve? Posso. Posso vir aqui e colocar o 7 que o Henrique, por exemplo, teve naquela avaliação. O aluno visualiza a avaliação só se o aluno tiver baixado o aplicativo Minha Escola São Paulo. Se o aluno tiver baixado o aplicativo Minha Escola São Paulo, ele consegue visualizar todas as notas de avaliações dele. O pai também, no caso, consegue acompanhar o aluno nisso. E também consegue ver qual é a data das próximas avaliações que foram agendadas. Há alguma dúvida sobre a avaliação? Ô Renan, esse campo é obrigatório se eu não colocar nada? Imagina que é o diário de papel, certo? Não tinha aquele campo lá da direita que a gente colocava as avaliações normais? Sim. Mesma dinâmica. É como se fosse esse campo. Certo? Então, se no diário de papel a gente preenchia aquele campo, no diário digital a gente preenche também. Tá. Por quê também? Porque o aluno tem acesso, o responsável, o pai do aluno, se ele baixar o aplicativo que se chama Minha Escola São Paulo, ele tem acesso aos dados do filho ou da filha. Então, por exemplo, a mãe, o pai, o responsável consegue entrar lá nos dados da Mariazinha, que é a filha ou é a criança que eles cuidam, e olhar lá, olha, amanhã ela tem avaliação cadastrada de português. Então amanhã ela vai fazer uma prova de português, já estou sabendo. Ou, ela tirou nota baixa numa prova de matemática. Ela teve um conceito insatisfatório. O pai consegue ver um espelho do filho. Ou o pai é o responsável. Mais alguma dúvida na questão de avaliação? Tranquilo, Renan, não tem ninguém mais aguardando. Tudo bem.
Então, vamos para algo que a gente sempre fez e que a gente continua fazendo, que é o fechamento do bimestre. Se fosse no diário de papel, o fechamento do bimestre seria a papeleta. Aquela papeletinha que a gente preenchia as notas dos alunos e entregava para colar no consolidado. Isso seria o fechamento. Tá? A SED traz algumas ferramentas legais para a gente. Então, por exemplo, ela conta a frequência dos alunos já para a gente não precisa ficar lá contando. E se em avaliação a gente vir em apertar em calcular média, ela já vai mandar para o fechamento o cálculo das médias para a gente também não precisar fazer essa conta manualmente. Tá? Só que lembra, o fechamento é como se fosse a papeleta. Enquanto eu não salvar o fechamento, eu não entreguei a minha papeleta para a escola. Eu preciso salvar o fechamento para isso. Tá? Não adianta eu digitar toda a frequência, cadastrar as avaliações, vir aqui em calcular médias, e no final do bimestre não abrir o fechamento e pelo menos salvar ele. Vamos lá para fechamento. O que o professor geralmente usa? Lançamento. Mas percebam que o professor também tem acesso ao mapão. O mapão é o resumo de todas as matérias daquele aluno. O professor consegue ver a nota de todas as disciplinas das salas antes mesmo do conselho já. É bom para a gente já ter uma luz na hora de fazer, para a gente realizar o lançamento das médias. A gente já tem esse acesso prévio como professor. Mas vamos lá no fechamento em questão. Lista gradual. Para mim aparece em todas as escolas, tá? Não é o caso de vocês. Ensino fundamental. Eu tenho eletiva. E aí, como que eu faço o fechamento? Geralmente a eletiva é a mais complicadinha. A dica é bem simples. Eu escolho a minha sala. Oitavo A. E escolho o nome da minha eletiva. Então, minha eletiva era Direito e Cidadania. Pronto, estou no fechamento da eletiva. Conselho primeiro bimestre. Vou ali na lupazinha que vai aparecer, ele vai processar e vai aparecer para mim para digitar as eletivas, no caso. Tá? Lembra, eletiva a gente digita no nome da eletiva que a gente tem. Mas, imaginando que não seja eletiva. Bom, então eu seleciono a minha turma, por exemplo, o 7º ano B. Fechamento, primeiro bimestre. Vou em pesquisar. Ele vai abrir a minha sala. Para mim, tá? Ele vai abrir todas as disciplinas. Tudo bem? Mas para vocês só vai abrir a disciplina de vocês. Perceba que aquela frequência lá de trás que a gente lançou para a Ana Clara, ela aparece aqui calculada já. Então, ele já somou para mim. Eu não preciso ficar lá contando. Se eu tivesse entrado, por exemplo, no 7º B, colocado a avaliação e cadastrado ela e calculado média, ele já ia puxar média para mim aqui também. Preciso fazer alguma coisa quando tiver tudo isso pronto? Preciso fazer o último passo. Verificar, confere bonitinho, coloca a justificativa, tá? Geralmente um ok, ou se for uma alteração, você coloca avaliações alteradas, aulas planejadas e aulas realizadas, vocês colocam um número conforme for o da unidade. Eu vou colocar aqui um número aleatório e salva. Acabou o fechamento. Tá? Tendo todos os registros anteriores em dia, o fechamento é a parte mais rápida. Há alguma dúvida em relação ao fechamento? Acho que está tranquilo, Renan. Não tem ninguém perguntando. Tranquilo. Eu não sei até qual horário vai o ATPC de vocês. Não quero tomar também todo o tempo da escola. Renan, sim? Posso só colocar uma dica que eu peguei de uma outra escola aí, não sei se ajuda ou não nesse fechamento. Sim. Mas nessa justificativa principal, embaixo, nas outras turmas que eu tenho numa outra escola, eu fui orientado a colocar uma mensagem.
todos os alunos tiveram as mesmas oportunidades e passaram pelo processo de recuperação. Eu coloquei na justificativa das minhas turmas. Isso, padronização de justificativa, todas essas questões, aí é conforme as escolas se organizam, certo? Ele precisa ter uma justificativa lançada, tá? Ele não aceita salvar o fechamento sem justificativa. Então, não salvou, deu erro, geralmente é falta de justificativa, tá? E outro detalhe muito importante, quando a gente fala de fechamento, a gente não pode esquecer da compensação de ausência que está aqui para a gente. Então, eu consigo compensar a ausência dos alunos por aqui. Tudo bem? Nesse campo de ausências compensadas. Por exemplo, aqui a Ana Clara, ela tinha 2 ausências, eu compensei 2, quantas elas têm no total? 0. Compensei as ausências da Ana Clara. Mais alguma dúvida, pessoal? Desculpe interromper, mas compensando a ausência, tem que justificar? Olha, o que eu falo? É até legal colocar aqui, ó, total de ausências, justificativa, sei lá, ausências compensadas, foram para o trabalho. Até legal colocar isso. Tá? Não vou dizer que tem que colocar, porque aí, de novo, é uma coisa que vocês veem com a equipe gestora da unidade de vocês. Vai para lá. Ô, Renan, eu acho que é praticamente isso mesmo. Você explicou tudo direitinho, passo a passo. Esses todos são os passos que temos que fazer na sequência que você fez, né, para não ter nenhum problema. Porque se mudar o passo a passo, pode ser que tenha aí algum problema no meio do caminho. E fazendo dessa maneira, aí não tem como, né, se perder. E aí o pessoal que tiver dúvida também pode me chamar também no particular. Eu vou estar na escola todos os dias, eu estou na parte da tarde na escola. No caso da Alcione, que teve problema aí com o Note, pode ir lá, que a gente vê o que está acontecendo. Aí eu já passo para o Renan, se for alguma coisa que a gente não consiga resolver. E os demais também que tiverem outras dúvidas, ou na hora de lançar, se aparecer dúvidas, também podem me chamar. Obrigada. Ok, obrigado. Tá bom, Val. A semana que vem eu vou na escola, tá bom? Tranquilo. Tá bom? Mas assim, visualizando fica bem mais fácil, né? Ficou bem fácil, ficou muito fácil. Val. Oi. Val, eu não consegui entrar na tela aqui ainda. Até quanto que é para digitar 25? Deixa eu ver minha anotação aqui, peraí. É 25 mesmo. Até dia 21, as notas para sede. Porque eu não consegui pegar a frequência dos alunos, entendeu? Então, eu fiquei sem pegar essa parte, que eu estava no celular, mas a tela estava muito pequenininha. Eu estou tentando ligar aqui o Note, mas eu não estava conseguindo. Entendi. Não, aí se você for na escola, a gente faz lá o passo a passo, pode ficar tranquila. Tá bom, então. Tá bom? Ô, Val. Oi? Por enquanto, essas faltas aí pode deixar em branco? Então, Aline, só para confirmar, nós tínhamos sido orientados pelo conselho para lançar as notas de acordo com a nota do aluno, né? Isso. Os alunos tiveram, né, até o dia 21, né, como nós falamos agora há pouco, para a finalização de digitação no Babica, né, que nós temos aí, digitamos no Babica, que é de onde nós vamos imprimir os boletins, e aí vocês podem fazer a transferência para o SED, tá? E dia 25, todos os lançamentos de frequência e de registros de aulas dia 25. Certo? Eu vou disponibilizar, se a internet aqui não for
espero que tenha gravado. Se tiver tudo certinho, eu vou passar para o YouTube esse vídeo e eu coloco no nosso pé, tá? Lá nos tutoriais da diretoria de ensino. Tá maravilha. Ô, Renan, muito obrigada, viu? Maravilhoso ter você aqui conosco, sempre muito simpático, né? Eu já tinha tido contato com você outras vezes, mas o pessoal está te conhecendo agora. Então, assim, uma pessoa sempre disposta a ajudar, né? A qualquer momento. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Foi um prazer mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesta TPC. Me coloco à disposição da escola para ajudar. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Tá, Renan, obrigado. Obrigadão, viu? Obrigado, Renan. Eu que agradeço. Tá, obrigada. Tchau, gente. Obrigado, Renan. Tchau. Obrigada, viu, a todos pela participação também. Valeu, Val. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.